Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é a Gabi, bem-vindos ao meu canal. Hoje quero falar com vocês sobre um assunto bem interessante porque a gente tá cansado de concordar. Muitas vezes a gente concorda com as pessoas ou com alguns assuntos que a gente não deveria, mas a gente acaba concordando porque a gente não quer conflitos. Mas quando a gente não quer conflitos e a gente concorda com umas coisas que a gente não deveria, a gente acaba perdendo a nossa autonomia. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre quando a gente não deve fazer acordos. Vamos lá? Primeiro de tudo, vamos falar sobre os empatas. As pessoas que têm empatia não gostam de conflitos, correm fora de conflitos, certo? O que acontece é que pelo fato de elas não gostarem de conflitos, elas acabam se rendendo a própria felicidade, sem conseguirem fazer o que elas querem, falar o que elas querem, ouvir o que querem ou serem ouvidos. E daí o que acontece? Essa pessoa geralmente está relacionada com alguém abusivo, a pessoa acaba preferindo ficar quieta para não ter que depois lidar com as consequências. Porque quando a pessoa está com algum abusador, elas acabam aceitando as migalhas que ficam para elas ao invés de receber o pão inteiro, por causa das consequências. Mas às vezes os discordos não têm absolutamente nada a ver com relacionamentos abusivos. Então vamos pensar junto. Da onde é que vêm as brigas? Como eu falei no meu outro vídeo, vou colocar o link aqui para vocês. As brigas vêm das diferenças. E como é que a gente sabe que as pessoas têm ideias diferentes, discordando? Muitas vezes, ou todas as vezes, quando a gente não entra em acordo com alguém, é uma possibilidade de a gente conhecer mais a pessoa, mais sobre ela, mais do que ela pensa e tudo mais. Mas esse é o ponto em comum. As pessoas têm ideias diferentes de um problema em comum. Então as pessoas estão tentando resolver o mesmo problema tendo ideias diferentes. Mas o problema é que durante esses discordos as pessoas param de focar nos problemas e nas ideias e passam a focar na identidade das pessoas. Tipo, se ele pensou assim, ele deve ser aquilo. Ou se ele disse isso, ele deve achar aquilo outro. Se ele falou isso é porque ele acha tal coisa normal. E usando o exemplo que eu fiz sobre brigas do vídeo anterior, onde a mulher e o homem estavam brigando porque o homem achava que a mulher gastava muito dinheiro, então ele pode pensar dessa forma: se ela gosta de usar muito dinheiro, ela vai acabar afundando o nosso barco. Se ela afundar o nosso barco, é porque ela é uma pessoa irresponsável. Se ela não se importa que ela está afundando o nosso barco, é porque ela só está pensando nela mesma. Se ela só está pensando nela mesma, é porque ela é uma pessoa egoísta. Se ela é uma pessoa egoísta, é porque ela é muito egocêntrica. Então, se ela é egocêntrica, ela é uma pessoa má. E se ela é uma pessoa má, eu preciso me defender. Gente, e isso acontece de forma inconsciente em milésimos de segundos durante as discussões, durante os discordos. Então, enquanto você está lá tentando se defender ou defender a sua ideia, você está focando mais não no problema, você está focando, ou a pessoa está focando, na identidade de quem ela está conversando. A mesma coisa o contrário. A mulher desse exemplo, por exemplo, podia falar: ele não confia em mim se ele não me deixa comprar um par de sapatos. E se ele não me deixa comprar um par de sapatos, então ele não vai me deixar comprar nada. E se ele não vai me deixar comprar nada, quer dizer que ele é uma pessoa controladora. E se ele é uma pessoa controladora, então ele deve ser uma pessoa má. Então eu preciso me defender. Você vê? Isso tudo acontece dos dois lados ao mesmo tempo, parando de focar na opinião da pessoa, parando de focar nas ideias para resolver um problema em comum, mas focando mais na identidade da pessoa por ter tal opinião. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Como vocês podem ver pelo meu exemplo. A gente acaba concluindo coisas erradas porque as pessoas não pensam como a gente. E daí as pessoas ficam batendo boca tentando entrar num acordo que nunca vai acontecer. A gente nunca vai conseguir mudar a opinião de alguém durante uma discussão, quando as pessoas estão tentando se defender. Nunca! Então, primeiro, quando a gente discorda com alguém, a gente precisa focar no ponto em comum, que é o problema. Nada além disso. E muitas vezes, uma das pessoas causou o problema. Só que esse não é o problema. O problema
é o que aconteceu, é o resultado daquilo, não é o culpado, né? O culpado todo mundo sabe, inclusive o culpado, né? Se não for uma pessoa manipuladora ou narcisista. Mas num caso de um relacionamento normal, muitas vezes tem um culpado, as pessoas sabem, fui eu que causei esse problema, só que ao invés de focar no problema, fica culpando na culpa. E durante um discordo, quando a gente está tentando entrar num acordo com alguém, a gente precisa ter a mente aberta. A gente já precisa entrar nessa discussão sabendo que vão ter que ceder. Porque acordo a gente cede. A gente cede um pouco da gente e a gente espera que o outro ceda também. Então muitas vezes a gente entra nessa discussão não querendo ceder, querendo que a pessoa dê 100%, que é no caso de relacionamentos abusivos. Mas no relacionamento saudável não, a gente tem que entrar já sabendo que a gente vai ceder e esperando que a pessoa ceda também. Então tem que ter a mente aberta e também tem que saber ser humilde pra falar que tá errado, sabe? Porque quando a gente não é humilde, a gente só tenta provar, a gente tenta ser mais do que a gente acaba só complicando a situação. Às vezes é muito melhor falar desculpa, eu errei, vamos resolver, do que ficar tentando se defender e arranjar desculpas e isso e aquilo. Mas então como é que a gente tem que concordar em discordar? Essa é a questão. E eu precisava explicar tudo isso para chegar até aqui. Acontece quando o foco do problema é a sua identidade. Agora há pouco eu falei para vocês que durante os discordos as pessoas deixam de focar no problema e passam a focar na identidade das pessoas, certo? Mas quando acontece do problema ser a identidade de alguém, é aí que as pessoas têm que concordar em discordar. Se de repente você percebeu que o problema é a sua identidade, você não pode concordar, senão você acaba perdendo a sua autonomia. E qualquer tentativa de acordo vai ser uma redenção da sua parte. Você vai se render. Se alguém disser pra você que você precisa ser assim, não assado, que você precisa pensar desse jeito, não do jeito que você pensa, que você precisa gostar disso e não daquilo, que você precisa acreditar nisso e não naquilo, esse tipo de coisa, se essas coisas te fazem feliz suficiente, você não pode concordar. Às vezes é melhor o relacionamento terminar do que você ceder uma parte de você, acabando com a sua autonomia, acabando com a sua autoestima e parando de se conhecer. E um jeito fácil de a gente perceber se isso está acontecendo é usando a nossa felicidade como bússola. Se você achar que você vai estar abrindo mão de uma coisa que te faz muito feliz, isso quer dizer que você está se rendendo. Você está deixando de ser feliz para concordar com uma coisa que você não quer, uma coisa que é importante para você. Então, se você chegar para a pessoa que você está discordando e falar eu não concordo por causa disso, porque é importante para mim, porque eu me sinto dessa forma quando eu faço isso, ou eu penso naquilo, ou o que for, se a pessoa tiver empatia também, ela vai entender você e ela vai ceder, se não for importante para ela também. E se for importante o suficiente e diferente do que você pensa, ou faz, ou gosta, ou acredita, tudo bem de concordar em discordar e viver em paz dessa forma. Agora, se essa pessoa que você estiver discutindo for uma pessoa abusadora, controladora, narcisista, sociopata, psicopata, não vai ter acordo. Vocês nunca vão entrar num acordo, porque a pessoa vai querer que você sempre concorde com ela. Então vai ser você que vai ter que concordar sempre e ceder de você sempre e perder a sua autonomia sempre e dar mais controle para a pessoa quando você faz isso. E se for assim, gente, cabe a você saber o que é mais importante para você. Continuar no relacionamento com uma pessoa abusadora ou resgatar a sua identidade. Então, guardem essa mensagem com vocês. Nunca comprometa a sua felicidade por ninguém. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente vai se falando. Um beijinho a todos. Tchau, tchau.